momento, nós vamos falar sobre autorização na nossa aplicação. Hoje, até mesmo pequenas aplicações, elas precisam personalizar as funcionalidades para pelo menos dois tipos de usuário, aquele administrador e do usuário convencional. Então, para que a gente faça isso, nós vamos precisar pensar numa estrutura de dados, que pode ser relacional ou não relacional, para verificar as permissões que um usuário qualquer, por exemplo, um usuário X, possui. Na prática, como que a gente poderia pensar? Bom, nesse exemplo, eu estou partindo do princípio de um modelo de dados relacional. Então, eu vou modelar uma base de dados e mapear as entidades na minha aplicação. Nesse projeto, eu utilizei o Sequelize. Então, vamos pensar aqui o seguinte: eu tenho uma tabela de usuários, no qual eu tenho os campos nome, e-mail, login e senha. Eu tenho um perfil apenas com campo descrição e vou ter aqui uma relação de muitos para muitos, na qual eu chamei de User Profiles. Então, a modelagem, utilizando o Sequelize dessas entidades, ficaria como nessa imagem. Eu teria, então, a classe do perfil, a classe do usuário e a classe que realiza, então, o mapeamento de muitos para muitos entre perfil e usuário. O segundo passo é implementar essas funcionalidades inerentes a essas entidades, né? Por exemplo, criação e busca, pelo menos. Mesmo que a gente não deixe essa busca aberta, eu recomendo que ela seja implementada, pelo menos para a gente buscar quando a gente estiver testando a API. A gente vai criar, obviamente, né, o login. E veja que toda essa etapa aqui eu estou me referindo à autenticação, onde eu vou criar os métodos de criar o token, validar o token, aqui eu estou considerando uma validação por token, e vou fazer então uma verificação do perfil de usuário. O projeto que eu vou usar aqui nessa demonstração vai seguir o mesmo exemplo do autenticação, tá? Que é do vídeo anterior. E aí, você vai notar que eu incluí, né, a entidade do perfil e todas as partes agora que eu vou falar são inerentes a ela. Então, para poder fazer testar o perfil do meu usuário, você vai notar que eu não criei um middleware, porque para isso eu teria que enviar na requisição, colocar no token o perfil do usuário. É uma opção interessante, mas eu não estou considerando. Nesse exemplo, eu faço a autenticação do usuário e aí eu faço uma busca no banco para verificar a permissão dele, tá? E aí eu vou verificar se nesse exemplo ele tem o perfil de administrador para então acessar uma determinada funcionalidade. Então agora vamos ver esse projeto na prática. Você vai baixar, tá? O exemplo autenticação, autorização completa. Esse link vai estar aí na descrição do vídeo, ok? Só para a gente relembrar um pouco aqui dessa estrutura, tá bom? Bom, você vai ter aí um projeto, né, com pack de JSON, e aí você vai rodar o npm install para poder baixar as dependências, já que eu não fiz commit do Node Modules, ok? Então, quando você fizer isso, né, você vai abrir aqui o arquivo server, ver que ele está rodando aqui na porta 3000 e vai ver que eu estou importando aqui, tá? Três arquivos referentes a rotas, tá? E ainda estou fazendo uma sincronização do banco de dados, tá? Esse banco de dados é um banco de dados relacional, estou utilizando o Sequelize. Se você entrar aqui, vai ver então como que foi feita essa conexão, certo? Os dados estão vindo do nosso arquivo de variáveis de ambiente, então você deve alterar esse arquivo de acordo com a sua necessidade. Lembrando que esse é um exemplo bem simples, tá? Então, não estou utilizando diferenciação de ambiente de desenvolvimento, homologação, produção, enfim. Tá bom? Tá bem simplificado. E aí, nós vamos então ver aqui, se a gente abrir a pastinha API, nós vamos ver além então da pastinha configs, uma pastinha core e profile, user profile. Essas três aqui são as nossas entidades que eu apresentei no slide para vocês. E aqui as configurações de banco e o core tem a ver aqui com a nossa estratégia de
autenticação e autorização. A nossa autenticação, estou usando o JSON Web Token, tá? Essa biblioteca. Então, aqui tem dois métodos, tá? Um de criação de token, um de verificação do token, exatamente como está no vídeo anterior. E aqui a gente tem a nossa parte de autorização, né? E autenticação. Então, aqui eu vou verificar o usuário, ou seja, nesse método eu simplesmente verifico se a pessoa que está tentando acessar um determinado recurso, se ela possui o token, tá? Se é um token válido, né? Digamos assim. Então, a gente vai fazer a verificação desse token. Se der algum erro, a gente retorna que é não autorizado. E eu finalizo aí falando que a operação não foi permitida, neste caso. Se der algum erro, né, vai cair aqui no cache, eu também vou rejeitar a minha promise. Vou falar que não foi autorizado, vou falar que o token foi inválido, tá bom? Se não cair nenhuma situação de erro, então eu vou fazer uma busca do usuário pelo identificador, tá? E aí vou então salvar o identificador desse usuário dentro do meu objeto de requisição e vou para o meu próximo método aí, o next, tá? Lembrando que isso aqui é exatamente do último código, né, que vai ser chamado dentro do middleware, certo? Numa requisição. E é aqui que vai estar dentro do nosso contexto, né? Então, para a gente entender, vamos ir executando as nossas requisições da nossa API para a gente compreender um pouco tudo que a gente implementou, tudo que está implementado aqui para facilitar a sua compreensão. Então, vamos começar aqui. Bom, tudo vai começar pelo usuário, tá? Vou vir aqui nas rotas, então eu vou criar um usuário, tá bom? E também vou ter que criar um perfil de usuário, para a gente poder, então, vincular depois esse usuário e esse perfil através do User Profile, tá? Tô fazendo tudo na mão, assim, bem devagarzinho para ficar tranquilo. Eu criei aqui no Postman um pacote com algumas requisições já pré-estabelecidas vinculadas a esse projeto que a gente está trabalhando. Então, para eu criar um usuário, vou vir aqui em New User, tá? Veja que é localhost 2.3.000/user é um método push, tá bom? E aí, eu estou mandando um JSON. Então, eu cliquei aqui em by, how, tipo JSON, e aqui eu digitei os itens, tá? Assim, os dados que eu quero criar para esse usuário. Então, primeiro eu preciso inicializar a minha aplicação, né? Então, primeiro eu vou vir aqui, vou abrir a minha aplicação, vou executá-la. Então, beleza, tá rodando. Então, eu vou dar um send. Ele retornou aqui, ó, foi criado um usuário com ID1, esse nome, esse e-mail, tá? Esses foram os dados. Além disso, agora eu vou criar um novo usuário. A ideia foi a mesma, tá? Eu vou criar aqui o profile post, só que não vou chamar de teste, não. Vou chamar naquela linha minha lá, de comum. E vou enviar. Então, ID1 é comum. E vou chamar de administrador. Esse é o 2, né? Obviamente. Então, agora a gente tem 2. E aí, agora eu vou criar user profile. Então, veja, a gente criou lá o ID1, né? Usuário 1. E se eu quiser colocá-lo como administrador, é o profile 2. Tá? Vou criar um outro usuário aqui. Vou chamar de Sérgio. Oxi. Sérgio. É a senha dele também vai ser o 2645. Então, ó, o ID2 é o Sérgio. E aí eu vou vincular aqui o ID2 do perfil 1. Então, o Sérgio é comum e a Lídia é administrador, tá bom? E aí agora, veja o seguinte, a gente precisa fazer um login, tá? Mas antes da gente chegar aqui no login, vamos só passar então nos métodos de novo usuário, novo perfil e novo usuário perfil. Olha aqui, tá dentro da minha API. Se eu abrir aqui o meu controller do profile, eu tenho create. Nada mais é do que eu receber então o description e usar o método create do profile, né? Que é uma promise, na verdade, do SQLite. No user é idem, né? Vamos em cima. Ops.
Mesma coisa, só que eu tenho mais possibilidade. Poderia criptografar essa senha? Sem dúvidas que sim. Mas aqui a gente está partindo do princípio da simplificação, tá? E retorno meu usuário, por isso que a gente observa o JSON do usuário quando eu faço a requisição lá no Postman, certo? E o mesmo aqui para o User Profile, a mesma coisa. Só estou recebendo os identificadores, estou devolvendo eles. Daí, beleza? Então, vamos continuar aqui, tá? Aí agora, o que a gente quer fazer? Vamos fazer um login. Bom, login, estou passando aqui a Lídia e 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver o que acontece nesse login. Bom, no login, se a gente vir aqui nas roupas, ele vai cair dentro desse controller login. Bom, então o login vai chegar, tá, nesse método, aonde eu vou fazer a chamada, né, a esse método, forma promise, aonde o login tem que ser igual a esse valor que vai chegar e a senha tem que ser igual a esse valor aqui que eu vou receber também, tá? Se tudo der certo, eu vou vir aqui e verificar se, né, user, se sim, aí eu vou então criar o token e vou devolver no JSON escrito all true e o meu token, tá bom? Se der alguma coisa errada, vou falar que não foi, ou seja, se esse user, né, não existir, falar que foi não autorizado, que o login é inválido. Aqui eu poderia até colocar login e ou senha inválidos. Por quê? Porque eu já estou fazendo a busca aqui pelos dois, né? Não estou fazendo login para eu afirmar que o problema está no login, pode ser na senha também, né? E qualquer erro que eu tiver aqui de conexão com o banco, qualquer coisa assim, né? Às vezes até nessa parte da criação do token vai cair aqui no cat, tá? Da minha sessão. E aí eu vou falar que é um erro interno do servidor e vou finalizar a minha requisição, beleza? Então, é isso aqui que vai acontecer com o login. Vou salvar aqui, vou reiniciar, não estou usando o login. E aí, vamos testar o login. Ó, quando eu faço esse login, então, olha o token aqui. É importante lembrar que eu coloquei a expiração desse login, desse token, para um dia, tá? Se você vier aqui, ops, desculpa. Se você vier aqui, você vai ver que tá um dia. Isso aqui poderia estar no nosso arquivo de ambiente, uma boa, tá? Não deixar esse tipo de parâmetro aqui não, porque depois se você quiser mudar, já tá, se você quiser mudar, já tá centralizado, né? Então, já tô usando o secret aqui, né? O expiration poderia estar no mesmo local. Então, vamos voltar aqui. Bom, agora eu tenho o token, né? Vamos só errar assim aqui, pra te mostrar. Ó, login e ou senha inválidos, beleza? Mas se eu voltar 1, 2, 3, 4, 5, aqui eu voltei então meu token. E esse token para mim ele é importante. Ah, vou até copiar ele aqui, dar um Ctrl C, para as minhas outras requisições. Por exemplo, eu quero mostrar todos os perfis. Olha só o que acontece aqui, ó. Fala que minha operação não é permitida. Mas por que essa operação não é permitida? Bom, vamos ver aqui no código o que está acontecendo. Bom, aqui no perfil, né? Aqui na rota, lembrando da autenticação, eu vou usar então esse middler para verificar o meu usuário. E olha aquele método, ó, vou verificar se tem esse parâmetro de cabeçalho aqui, ó, x-axis token. Bom, aqui você vai notar que eu até tinha colocado ele, mas eu desabilitei. E esse token aqui é de um teste anterior, né? Então, eu vou atualizar esse token agora e habilitei, tá, o meu parâmetro. Então, agora quando eu enviar, olha, vai dar certo, funciona. Mas se eu não enviar, ó, operação não permitida. Vamos identificar isso no código? Bom, olha aqui o escrito da operação não permitida, veja. Eu verifico o token. E aí, ele retornou, obviamente, um erro. E quando retorna um erro, porque, né, não envia o token, né, não deu certo, então ele falou que foi não autorizado e devolveu o texto operação não permitida. Mas quando deu certo, ele não entra nesse erro e ele continua e ele vai e faz a busca do usuário, né, porque ele decodifica aqui nesse objeto o meu token, e aí lembra que eu tinha salvo o user ID. Então, eu coloco no objeto da requisição user ID e continuo. Continuo para onde, né? Quem que é esse next aqui no meu caso? Bom, no meu caso, esse next, me perdoe, é exatamente o find all. E aí, ele vai então fazer o find all e devolver os perfis. Mas esse é o exemplo que a gente fez lá da outra aula. Agora, eu quero mostrar para você
se eu buscar todos os usuários. Vou começar agora então a te mostrar uma estratégia que eu criei para poder trazer todos os usuários, mas apenas para aqueles usuários que estejam autenticados e que tenham um perfil de administrador. Então, eu vou começar aqui com o login para eu poder pegar o token desse usuário, tá? Então, aqui eu copio esse token. E aí, eu criei aqui uma requisição, é um get, tá? Para os usuários. E aí, eu preciso passar esse token, tá? Acho que vou usar ele aqui. E vou enviar. A questão é o seguinte, vamos ver como é que tá essa implementação aqui. Vamos começar na rota, né? A rota do usuário. O find all. Bom, aqui eu usei esse método aqui para verificar o perfil do usuário. Então, ele vai fazer a leitura desse token, tá bom? E vai ver se é o perfil administrador. Fazendo a leitura desse token, tá? Ele vai vir aqui, então, executar o Verify Token, que é um método que eu implementei, tá? No jwt.js aqui no core, que vai verificar o token e, obviamente, o nosso segredo. Se der algum erro nessa verificação, ele vai cair nesse cat e vai rejeitar por mais, passando essa mensagem aqui de token inválido, certo? Então, voltando aqui, no nosso caso, eu, então, vou retornar, tá? Então, se der certo, decodifica aqui dentro desse objeto. Caso contrário, aquele cat vai estar disparado e vai repercutir nesse cat aqui, onde eu vou rejeitar também essa promise e vou ler o erro.message, que é aquele erro que eu retornei. Vamos ver aqui, olha, não estou passando o x-axis token, tá? Então, esse token inválido vem lá daquele cat, daquela rejeição da promise. Por outro lado, se eu passo um token válido, olha só, ele vem e retorna todo mundo para mim. Mas por que ele retorna todo mundo? Porque esse token é de um usuário que tem perfil de administrador. Como que isso foi feito então? Bom, vamos voltar aqui. Primeiramente, verifiquei o token, decodifiquei, eu tenho o User ID. Olha aqui, ó, fazendo então uma busca de usuário pelo User ID que está dentro do objeto decodificado. E coloquei dentro desse objeto User. Considerando que deu tudo certo, né, gente? Poderia ter mais uma validação aqui para não dar um erro de undefined aqui, né? Um null pointer, por exemplo, lá, fazendo referência aí ao Java. Então, mas eu vim aqui com muita convicção de que vai dar certo. Se não tiver, pessoal, vai dar treta aqui e ele vai cair no cat do mesmo jeito também, tá? Então, vamos ver o seguinte. User.profiles.find. E aí aqui eu estou fazendo uma verificação de que o elemento, né, .description, que é o campo do banco de dados, né, do perfil, é igual ao perfil que eu estou passando aqui nesse parâmetro. Lembra, administrador? Então, eu estou comparando aqui string mesmo, tá? Então, retorna verdadeiro ou falso. Se foi verdadeiro, né, eu vou resolver essa promise aqui, colocando, né, o objeto, devolvendo um JSON com o user ID, com o valor desse user ID, tá bom? Caso contrário, se não for encontrado, eu vou rejeitar a promise, falando que ele não tem permissão, né, dar um for building aqui, e dando a mensagem que o usuário não tem permissão para acessar o recurso, beleza? E aí, pessoal, vamos então fazer esse teste aqui, olha. Vamos fazer aqui, né, com o Sérgio. O Sérgio, vocês se lembram que ele não tem perfil administrador, ele é um usuário comum. Vou pegar esse token, vou vir aqui, vou substituir e vou enviar. E ó, o usuário não tem permissão para acessar o recurso. Da onde veio isso? Justamente dessa mensagem aqui, onde eu estou rejeitando a minha promise, eu estou dando um return, tá? Eu estou devolvendo isso, tá bom? Para o meu método que fez essa chamada. Quem fez essa chamada? Aqui. Então, ele vai cair, né? Quando eu der aquele return, ele vai cair nesse cat, e aí ele vai pegar o status e a mensagem do erro, beleza? Veja que aqui a gente está incluindo um objeto JSON com o status e a mensagem. Aqui também, com o status e com a mensagem. De tal forma que a ponta disso tudo é o método que eu chamei, que é o find all. Isso tudo está acontecendo aqui na verificação de perfil de usuário.
Então, qualquer problema que der lá, que a Promise for rejeitada, vai cair no CAT, e aí aquele objeto da Promise vai ser o parâmetro que vai cair no CAT, então eu consigo fazer a leitura dele. Então, eu estou dando uma resposta de status, usando o status do erro, e a mensagem que eu coloquei também na hora que eu rejeitei a Promise. E aqui eu estou finalizando a minha resposta, beleza? Agora, se nada der errado, se tudo der certo, que foi o caso de quando eu loguei com a Lídia, eu vou fazer então a busca, dando tudo certo, eu envio os usuários. Se der algum erro aqui também, vai cair aqui no CAT da mesma forma. Ficou claro, pessoal? Então, é muito importante que você baixe esse código, que você olhe com calma e tente entender toda essa estratégia, tá? Não é algo difícil, mas precisa ser feito com cuidado e com planejamento. Aqui é apenas um modelo, tá? E existem vários outros modelos que a gente pode adotar. Por exemplo, eu trouxe aqui para você refletir algumas outras possibilidades. Nesse nosso exemplo, eu só fiz a distinção de um usuário normal de um administrador. Agora, existem aplicações que vão ficando mais complexas e eu quero personalizar o acesso por funcionalidades. Então, para isso, eu preciso fazer todo um mapeamento das funcionalidades do meu sistema e criar perfis personalizados de acordo com as permissões que eu desejo dar àquele perfil de usuário. Veja o seguinte, aqui eu fiz uma pequena tabela para você ver o seguinte, eu poderia ter um perfil de administrador que tivesse acesso a todas as funcionalidades do meu sistema. Eu poderia ter um perfil de estagiário que poderia apenas consultar usuários, mas eu poderia também ter um perfil de atendente que eu pudesse consultar, criar e editar usuários, mas eu não poderia remover nem exportar usuários. Então veja que é interessante numa aplicação mais robusta que você tenha todo um gerenciamento de perfil de usuário, aonde você consegue então criar um novo perfil, incluir as permissões, retirar as permissões para poder então dar acesso àquilo que você acha que é correto, que está dentro dentro da segurança que a sua aplicação exige, tá bom? Então fica aí uma forma de refletir de como você implementaria isso na prática, certo? E aí, pessoal, para concluir então, aí eu trago aqui para você que autenticar e autorizar em sistemas web são funcionalidades praticamente triviais. No entanto, é necessário refletir sobre as necessidades da aplicação para poder criar uma estratégia que atenda sem exceder ou subestimar e que traga segurança para os dados trafegados por meio da aplicação. Veja que a última estratégia que eu comentei com vocês é uma estratégia obviamente bem mais complexa. Se a sua aplicação não exige esse nível de complexidade, não há motivo para você quebrar a cabeça e fazer essa implementação, tá? Mas existem aplicações que vão ter essa necessidade, tá bom? Então, fica aí de reflexão para vocês. Espero que vocês tenham compreendido e que consigam implementar na sua aplicação uma estratégia de autenticação e autorização de usuários. Até a próxima!